Olá, família Midas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Família Midas Podcast. Neste episódio, vamos aprofundar ainda mais no mundo fascinante do autoconhecimento. E para nos conduzir por este caminho de evolução, nossa convidada é Cláudia Santos, mentora emocional e especialista em frequência vibracional. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Que alegria! É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Esse podcast é para você que já assistiu muitas palestras, fez vários cursos, já abriu e fechou vários negócios, ou mesmo tem um negócio próspero, mas sente ainda que falta algo que nem você sabe explicar o que é. Aqui você vai descobrir o que te falta. Vocês já viram, né, Midas? Coisa que hoje é séria. Aliás, todo podcast é assim mesmo. O papo é sério, muitas fichas vão caindo. E por falar em fichas caindo, Cláudia, todas as vezes que te ouvimos, as fichas caem. A gente fica assim muito impactado com tudo que você fala e traz assim com tanta clareza para nós conhecimentos que são vitais assim para ter uma vida plena. Esclarece para a gente se vibração é algo puramente mental. Começamos muito bem. A mentalidade é que realmente manda em tudo. A mentalidade faz a pessoa ser próspera e a mentalidade faz a pessoa ser escassa. Acontece que a mentalidade nossa, ela é fruto de 5 fatores. O primeiro dele, as crenças. Então, se a pessoa tem crenças limitantes do tipo, eu não sou capaz, tudo é muito difícil para mim, ela vai estar alimentando a mentalidade que escassa. Então, crenças. Segundo item, pensamentos. O que são os pensamentos? São nossa comunicação interna. Edna é especialista em comunicação e fala isso com muita propriedade. Então, a comunicação interna é o que eu estou falando para mim, que é o caso dos meus pensamentos. Então, aquela pessoa que pensa assim, eu nunca vou conseguir alcançar tal objetivo, eu nunca vou ser boa o suficiente, eu nunca vou ser boa tanto quanto aquela pessoa. Ela começa a fazer comparações. Então, os pensamentos dela são pensamentos, esses exemplos que eu dei, que vão fortalecer o quê? A mentalidade escassa. Terceiro item, as palavras. O que essa pessoa anda falando. Então, aquela pessoa que reclama demais, que xinga demais, ela verbaliza o tempo todo palavras ruins, palavras negativas. Ela vai estar alimentando que mentalidade? Ela vai estar alimentando a mentalidade escassa. Aí vamos para o quarto item que compõe aí a mentalidade. Quarto item são as emoções. Imaginem quais são as emoções da pessoa que tem crenças limitantes, que tem o diálogo interno, os pensamentos, depreciativos, que tem palavras também que são enfraquecedoras, Quais os tipos de emoções essa pessoa vai gerar? Emoções fracas, emoções baixas. Então, é raiva, revolta, inveja, culpa. Com isso, essa pessoa vai estar vibrando baixíssimo. Quando ela emite uma emoção, resultado dos seus pensamentos, das suas palavras, gera a emoção, ela sente aquilo, essa emoção emana para o universo, aquela onda carregada daquelas informações.
O que a onda vai trazer de volta? Situações, pessoas, ocasiões da mesma forma. Então, como vai ser a mentalidade dessa pessoa? A pessoa está alimentando uma mentalidade escassa. E por fim, eu falei com vocês que é 5 itens. O quinto, as ações. Quais são as ações de uma pessoa de mentalidade escassa? Procrastinação. Uma pessoa que sempre vai deixar para depois, vai adiar, vai evitar desafios, não é mesmo? Então, isso tudo compõe uma mentalidade. E quando a gente fala, né, essa pergunta da Edna, realmente a mentalidade, ela precisa ser fortalecida para que você consiga vibrar de acordo, para que esses 5 fatores entrem em consonância, em acordo. E aí, sim, você vai alimentar uma mentalidade próspera. Com isso, você terá emoções também elevadas que vão trazer para você situações, ocasiões e pessoas te levando a progredir, a crescer, a evoluir. Eu contei para vocês que eu já tive vários negócios, né? E muito deles sócias de Edna. Nós tivemos uma escola infantil, então nós estávamos muito envolvidas nesse ramo educacional. E na época estava acontecendo uma evasão enorme dos alunos jovens de 2º grau. Na época era 2º grau, hoje é o ensino médio. Então, o governo, ele lançou o supletivo 2º grau. O que era o supletivo? Aquele aluno que tinha evadido, que tinha desistido de estudar, ele podia ir até na época era delegacia de ensino, hoje é superintendência regional de ensino. Ele pegaria ali as matérias de cada disciplina, geografia, português, matemática, química, física, ele ia estudar em casa e ia eliminando as matérias, ia fazer a avaliação. Se ele conseguisse 50%, ele eliminava o português, 50% eliminava a matemática. E era assim, para depois que ele concluísse tudo, ele ia receber o certificado de conclusão do 2º grau, né? O hoje atual ensino médio. Então, foi uma maneira que o governo lançou mão para diminuir esse impacto aí que estava gigantesco. Então, na época, a gente estava sabendo de tudo isso, eu e a Edna tivemos a ideia de abrirmos um cursinho supletivo, né? Porque a gente pensou assim, nossa, vai ser difícil para esses meninos estudarem sozinhos, estudar sozinho essa matéria e ir lá para fazer uma prova. E se a gente abre um cursinho, né, com bons professores, e eles iriam estudar com esses professores e rapidinho ia conseguir aí eliminar as matérias e conseguir o certificado. Então, nós procuramos a delegacia de ensino para saber da demanda e ficamos assim impressionados. Realmente eram muitos jovens evadidos. Aí nós começamos a fazer, então, a propaganda, né? A pré-inscrição. E foi muita gente. Impressionante, acho que 350, eram muitos jovens. Aí nós vimos que era viável abrir o cursinho realmente. Nós alugamos na época um espaço que ele era sala de cinema, sala de exibição de cinema, então e tinha sido, né? Era um vão, um espaço muito grande. E nós fizemos um investimento alto, nós fizemos divisórias, compramos as carteiras, mobiliamos tudo, né? Para começar. Então, fizemos as matrículas, muitos jovens. A equipe de professores excelentes, né? Os professores a gente escolheu a dedo. E por a gente já estar na área da educação, foi fácil da gente articular tudo, porque isso era muito comum para a gente, né? Então, tinha, assim, a sala de português, a sala de geografia, a sala de história. Então, não eram os professores que mudavam de sala. Era o aluno tinha um horário, ele queria frequentar aquela aula, porque ele queria sanar primeiro aquela disciplina.
Então, foi uma coisa muito bacana, muito lindo. E estava funcionando super bem, assim, super animado, jovens animados e tudo mais. Com 6 meses, nós começamos a sentir a evasão. Começou a acontecer o que estava acontecendo na escola. E aí foi muito rápido, porque de uma semana para outra os números caíam muitos, muito. Então eu e a Aina ficamos muito preocupadas com isso. Então nós pegamos, né, a listagem, dividimos, falamos, não, vamos conversar com esses jovens, vamos entender o que está acontecendo. Gente, e os problemas eram os mesmos. E sabe por quê? Porque a mentalidade era escassa. Então, assim, as respostas para a gente, depois a gente foi comparar, né, o que eles respondiam para mim, os que eu entrevistei, os que Edna entrevistou, e eram coisas tão simples, assim, minha moto estragou, então tipo um gasto extra, na minha casa também ninguém estudou, sabe? Eram quase as mesmas respostas. Então, hoje eu vejo com clareza essa questão. Se a pessoa não trabalha e não muda a sua mentalidade, não tem como ela ter resultados diferentes. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é analisar a sua mentalidade, observando as crenças que tem, observando, né, os pensamentos, como anda essa comunicação interna dela, observando as coisas que ela fala. Tem pessoas que têm uma facilidade de xingar, de falar coisas negativas, né? Observar esses sentimentos, como ela passa a maior parte do dia. Se ela chega no final do dia, ela vai analisar o nível dela de sentimento, né? Para ela ter uma base aí. Se ela está alimentando mais o polo positivo ou se é o polo negativo. Então, se a pessoa não mudar a mentalidade, ela não consegue muita coisa. Uau, já começamos muito bem. Só essa primeira resposta da Cláudia aqui, gente, já vale o seu like, já se inscreva no canal, porque a gente só está começando. E ouvindo você falar, Cláudia, cai essa ficha, né, do poder que a nossa mente tem, a nossa mentalidade tem, de ou nos levar lá para cima, ou nos atrasar totalmente a nossa vida. E esse exemplo que você deu, eu acho tão lindo a forma como você traz exemplos, tanto na área, né, do empreendedorismo, quanto de comportamento pessoal baseado na frequência vibracional. Então, eu fico imaginando, né, um empreendedor que não tem este conhecimento. Imagina, ele deve surtar. O que está acontecendo, né? Tenho toda uma estrutura, tenho professores incríveis, tem a demanda, e o que está acontecendo? Né? Ele fica assim, desorientado, sem saber exatamente o que é. O conhecimento é muito libertador. E você falou aí também da ação. A ação é fundamental. Como a ação é fundamental? O conhecimento com ação, ele torna sabedoria. E é isso, né, que é tão importante para o nosso crescimento e para a nossa evolução. Que delícia te ouvir. Nossa, é muito bom. A gente, como você coloca as palavras, os exemplos, de uma forma tão clara e tão inspiradora. Ô, Cláudio, olha só. No último podcast, você falou que o mapa não é o território. Como podemos entender melhor o território para criarmos mapas coerentes? Excelente pergunta. Se não entendermos o território, não tem como construirmos um mapa, né, que vai direcionar as nossas vidas. Então, vamos lá, vamos compreender essa questão do território. Os antigos mestres, eles observando a natureza, né, observando o macrocosmo, as estrelas,
e observando o microcosmo, né? A vida humana, a vida animal, a vida vegetal. Eles, então, começaram a observar leis sutis que se repetiam. Então, isso foi estudos muito antigos, observando como a natureza é cíclica, observando como tudo repetia como uma grande inteligência que ia direcionando tudo daquela forma. E Hermes, então, há milhares de anos atrás, formalizou nas 7 leis herméticas. Esse conhecimento, gente, ele é espiritual, filosófico e científico. Então, ele tem essas comprovações. E chegamos aí nas 7 leis herméticas que governam o universo. Então, a pessoa, entendendo dessas 7 leis, ela tem o mapa em mãos para direcionar a vida dela, de acordo com os sonhos, de acordo com o que ela quer fazer na vida, né? Ela seguir este mapa, ela vai conseguir realizar a missão que ela veio desempenhar aqui neste plano. Vamos lá, eu vou só dar uma pincelada nessas 7 leis, porque elas são, depois eu acho que vale a pena a gente falar de cada uma separadamente, porque é lindo quando a gente entende com profundidade. A primeira lei, a lei do mentalismo. O que ela traz para a gente? O todo é mente. Tudo isso aqui faz parte de uma grande mente. Nós já vimos que tudo é energia, que eu sou energia, né? O todo é energia. Então, essa lei mostra para a gente o quê? Que tudo nasce da mente. Tudo nasce a partir da nossa mente. Então, quando a gente entende essa lei, conhece essa lei, a gente vai ter cuidado com o que a gente pensa. Porque tudo para materializar neste plano, ele foi primeiro pensado. Então, se eu tenho uma comunicação interna ruim, eu estou caminhando para materializar coisas ruins na minha vida. Então, essa primeira lei já dá um recado, assim, incrível para a gente. A segunda lei, a lei da correspondência. E o que essa lei traz para a gente? O que está em cima está embaixo. O que está dentro é o que está fora. O que está fora é o que está dentro. O que essa lei mostra para a gente? Às vezes a pessoa está vivendo uma vida um caos, né? Problemas com relacionamento, problemas com os filhos, relacionamentos de mães, pais e filhos, relacionamento no trabalho, com sua equipe de trabalho, né? Problemas financeiros, problemas de saúde, então a vida está um caos. O que essa pessoa precisa pensar? Eu preciso organizar aqui dentro. Porque uma vez que eu organizo aqui dentro, aqui fora, as coisas vão se organizar. Porque o que está dentro é o que está fora. E o que está fora é o que está dentro. Então, o meu entorno, as minhas questões que eu estou materializando aqui, é resultado de algo que eu preciso organizar aqui dentro. A terceira lei, ela traz um recado muito claro para a gente. A lei da vibração. Tudo vibra. O tempo inteiro, tudo vibra. E você escolhe se você quer vibrar baixo ou se você quer vibrar alto. Sabendo que quando você vibra baixo,
você está emanando uma frequência para trazer para a sua vida coisas ruins, coisas desagradáveis, coisas ressonantes a essa vibração baixa. Gente, é como a água. A água líquida, ela aumenta a vibração, ela vira gelo. Ela aumenta mais a vibração, ela volta para o estado líquido, depois muda a vibração, ela evapora, ela vira vapor. Então, é a mesma água. O que faz a diferença? O nível de vibração. Então, na nossa vida é a mesma coisa. O que vai fazer a diferença na nossa vida? O nível de nossa vibração. Então, às vezes, a pessoa vira e fala assim, mas é impossível você vibrar o tempo inteiro no positivo. E a pessoa se permite, então, entrar em uma situação e ficar só vibrando negativo. O que a pessoa está mandando para o universo? Ela está mandando que ela não quer sair daquele estado. Ela está mandando que ela não... que é aquilo ali para ela. Então, ela vai receber de volta situações, problemas e mais problemas carregados com aquela vibração. A quarta lei, que é a lei da polaridade, ela mostra para a gente que tudo tem dois lados. O positivo, o negativo, o escuro, o claro. E, de uma certa forma, ela nos tranquiliza. Então, se tem uma situação ruim, eu posso fazer com que essa situação fique boa. Eu preciso olhar de outro ângulo. Eu preciso vibrar na criatividade para eu conseguir sair daquela situação, daquele problema. Então, nós temos aí a lei da polaridade para nos mostrar isso. Existe dois lados. É como um termômetro, um lado quente e um lado frio. Então, todas as situações, existe o outro lado. E se a gente começa a encarar todos os problemas que acontecem na nossa vida como uma forma de eu me tornar uma pessoa melhor, aprendendo a lidar com aquilo, investigando por que aquilo eu manifestei aquilo. Na verdade, é isso. Se a gente for observar a natureza, gente, tudo ela veio com esse propósito de evoluir. Nasce bebê e vai crescendo. As plantinhas, a semente, você vai nascendo, vira uma árvore. Tudo veio para evoluir. Então, nós precisamos entender também que situações que acontecem na nossa vida, se a gente enxerga como oportunidade para a gente descobrir o que está acontecendo e evoluir, nós estamos, mesmo dentro de um problema, nós estamos alimentando a polaridade positiva. Porque a gente resolveu olhar para aquele problema como uma oportunidade de crescimento. Vocês estão percebendo a diferença e a questão da mentalidade? A sexta lei, a lei da causa e efeito. Tudo que eu faço tem um efeito. Eu falo que se as pessoas realmente compreendessem essa lei, soubessem da existência dela, não existiria a desonestidade, porque hoje a desonestidade está sendo vista como esperteza. O que a pessoa preocupa? A pessoa só preocupa com a lei dos homens. Então, ela se cerca para não ter perigo de ser pega pela lei dos homens, para não ser punida. E ela não faz ideia que existe uma lei que é muito superior à lei dos homens. E que não tem como ela escapar. Não é castigo, né? Não é Deus castigando, não. É efeito. É causa e efeito. Então, tudo o que eu fizer, eu tenho que ter essa consciência. Toda causa tem seu efeito. E a sétima lei, a lei do gênero, masculino e feminino. Nós nem estamos falando aqui de homem e mulher. Nós estamos falando da força que todos temos, né? A força masculina e a força feminina.
E nós precisamos entender que nós precisamos equilibrar essas duas forças que nós temos para a gente conseguir realizar as coisas em nossas vidas. Então, gente, só uma pincelada rápida, né, que eu dei aí nessas 7 leis, mas elas são realmente que regem o território. Então, nós precisamos, sim, aprofundar, compreender e observar se a nossa vida está coerente com essas 7 leis. Uau, hein, Midas? Quanto conhecimento bombásticos, né? Conhecimentos que eu posso dizer que salvam vidas, que salvam, né? Então, todas as vezes que a gente recebe a Cláudia aqui, a gente fica muito impactado com tanto conhecimento, com tanta clareza que ela traz aqui, as leis, né, como tudo acontece aqui nesse universo, e o que a gente tem que fazer para ter uma vida plena, né? Você fala de uma maneira, Cláudia, tão clara que a gente vai, assim, acompanhando e compreendendo mesmo, assim, como tudo funciona, né? E eu até anotei aqui, para mim, 2 frases que eu acho, assim, que elas, se a gente levar ela ao pé da letra, se a gente levar essas 2 frases a sério, eu acho que a gente já tem, assim, uma vida plena, uma vida de plenitude. Uma frase que eu anotei aqui que me chamou muita atenção, que a Cláudia falou: você escolhe que quer vibrar, se quer vibrar baixo ou alto. Olha o poder disso, gente. Então a gente tem a escolha de vibrar alto ou vibrar baixo. Então aí, quem é que vai querer vibrar baixo, hein? Eu acho que é uma insanidade, né? Escolher vibrar baixo. Outra frase que eu achei muito impactante, que é: tudo veio para evoluir. Olha isso que a Cláudia falou. Tudo veio para evoluir. Ou seja, se eu não estou evoluindo, o que eu estou fazendo aqui? Se eu vim para evoluir, né? Então, eu acho que são frases assim que já faz a gente refletir e faz a gente querer mudar, querer ter uma vida plena, né? Então tá. Agora, Cláudia, quando a pessoa compreende tudo isso que você vem trazendo nos episódios do podcast e vai colocando em prática e acha que a vida ainda não está como gostaria, ainda sente um vazio interior, algo, às vezes, que nem ela mesma sabe explicar. Tem mais alguma coisa a ser feita? Que pergunta profunda, maravilhosa. Obrigada por ter feito essa pergunta. Que realmente a gente precisa conversar sobre isso. Vamos lá. A gente compreende cognitivamente, intelectualmente. Então, a gente vai compreendendo, né? Compreende as 7 leis herméticas, compreende essa questão da mentalidade, mas aí, no dia a dia, na hora de colocar em prática, aí que a questão fica complicada. É a mesma coisa de, você vai entrar na aula de natação. Aí seu professor de natação, antes de você pular na piscina, vai falar: olha, você vai abaixar a cabeça, você vai esse braço primeiro, depois o outro, você vai bater os 2 pés simultaneamente. Compreendeu? Aí você vai falar: compreendi. Agora, na hora que você pula na água, você começa a afogar. Porque você precisa vivenciar. Para você realmente falar: eu compreendi, eu estou vivenciando, você precisa se comprometer. Sabe? É a mesma coisa, gente, das pessoas
que vão à missa, né? A pessoa, vamos falar aqui da questão da espiritualidade e da religiosidade, que é uma coisa diferente. Aí a pessoa fala, não, eu já cumpro o meu papel. Todos os domingos eu vou à missa. Eu fico lá 1 hora rezando. Ou eu vou no culto, ou eu vou refletir no evangelho, ou seja lá qual religião, qualquer uma. Bacana demais. Você fica lá 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, certamente naquele período a sua vibração ela vai ser elevada. Porque você está lá rezando, refletindo, coisas bonitas, boas. Então, sua vibração eleva. Aí você sai de lá e você volta a viver, falar mal da outra pessoa, desejar coisa ruim para o outro. E você volta à sua maneira normal de viver. Você acha que você é uma pessoa que está cumprindo bem as suas questões. Porque você, 1 vez na semana, você cumpre aí esse seu papel, né? Então, gente, a questão de compreender é uma coisa. Vivenciar é bem diferente. Você precisa se comprometer realmente. E aí sim, quando você se compromete e você quer realmente ter uma vida extraordinária, você quer realmente viver de acordo, né, com as 7 leis universais, porque você entende que você veio para cumprir algo aqui e você quer estar à altura e quer dar o seu melhor, aí tudo muda. Tudo muda. Eu dei o exemplo da natação e eu lembrei o exemplo de aprender a dirigir. Porque em casa a gente completava 18 anos e o papai ensinou todos nós, né? Completou 18, aí ele ia ensinar a dirigir. E eu lembro dele do meu lado falando tudo que eu tinha que fazer. Ó, ponto morto, e aí você vai olhar no retrovisor, olha para lá, olha para cá, e aí põe a primeira e vai. Entendeu, Cláudio? Falei, entendi. Então vamos. Aí eu paradinha, segurando o volante, deu um branco, aí ele falou, olha para trás, olha para mim! Com medo de olhar até para trás e desequilibrar. Então, quando a gente está realmente vivenciando, muita coisa muda na vida da gente. Muita coisa muda. E por incrível que pareça, é aí que nasce esse vazio interior. Esse vazio, na verdade, ele é o que antecede. Eu não o vejo como vilão, pelo contrário. Eu vejo como o princípio do despertar. Você vai falar assim, poxa vida, eu já consegui isso, mas eu sinto que falta algo. Eu sinto que ainda tem alguma coisa. Aí você se abre. Você se abre para escutar um podcast desse, né? Para conseguir ouvir, começar a analisar e falar, não, isso aí tem sentido, isso aí que ela está falando. Você se abre. Porque a pessoa que está cheia de si, das suas verdades, das suas crenças, ela não sente esse vazio porque ela já está cheia. Né? Como é que você vai colocar mais água num copo que está cheio? Não tem jeito. Então, esse vazio que você está sentindo, fique feliz. Porque esse vazio é para você aprofundar. É para você realmente falar assim, peraí, tem sentido isso? Como é que eu vou preencher esse vazio que eu estou sentindo? Pesquisando, estudando e principalmente sentindo uma coisa que é assim fundamental, que eu vou falar já, mas antes eu quero falar outra coisa. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu estou vivendo, eu estou conseguindo viver tudo de acordo, mas os resultados nunca chegam para mim. Eu percebo que eu estou fazendo tudo, mas ainda não chegou o resultado, eu não estou entendendo. Sabe por quê que o resultado não chegou ainda? O resultado não é questão sua.
Não é você que traz o resultado. Nós não temos lá a lei da causa e efeito. O universo vai trazer o resultado. Você só precisa se preocupar com a causa. Se você está vivenciando as 7 leis herméticas, pronto. Aí eu soltar, né, que o professor Hélio Couto fala tanto do soltar. E ele dá um exemplo que eu nunca esqueci, que é assim, você chega no restaurante, aí você vai pedir, você pega o cardápio, pede um prato. Você não fica preocupado se o garçom vai trazer ou não. Você sabe que ele vai trazer, você pediu. Então, a pessoa que está vivenciando realmente tudo, ela precisa entender que o resultado não é parte dela. Parte dela é seguir as 7 leis. É vibrar na gratidão. Porque o resultado vai vir. E aí eu falei que ia falar depois, que é a cereja do bolo, né? Que é a questão, o resultado não chegou ainda. O que cabe à pessoa? Simplesmente sentir, sabe o que, gente? Alegria. Alegria no processo. Porque a gente escuta muito a pessoa falar assim, quando eu alcançar isso sim, fala lá a meta dela. Aí eu vou ficar feliz demais. Quando eu conseguir isso, quando eu comprar aquilo, quando eu fizer isso, eu vou ficar feliz demais. Não é por aí. Esse feliz demais é no processo. Essa alegria, ela precisa acontecer no processo. Quando a pessoa está seguindo lá as questões, né? Cuidando da sua mente, cuidando do que fala, cuidando das emoções. Quando a pessoa está seguindo esse passo a passo, ela solta os resultados e ela sente alegria por estar no processo. Alegria por estar sentindo esse vazio, porque é esse vazio que vai fazer você ir procurar o que está faltando e preencher. Eu não sei vocês, mas eu fico ouvindo a Cláudia e as fichas vão caindo, sabe? Vão caindo. Cada frase que ela fala, uma ficha cai, uma ficha cai. E aí eu tentei copiar a Edna e tentei anotar aqui algumas coisas que eu achei mais interessante. Quando eu vi, eu estava anotando tudo. Mas olha só, tem algo que eu preciso comentar, que é a alegria que faz as coisas acontecerem, alegria genuína. Então, se você chegou até aqui e para eu saber se também está acontecendo isso com você, de várias fichas caindo, comenta aqui. A alegria é que faz as coisas acontecerem. Cláudia, agora conta pra gente, qual é o seu trabalho enquanto mentora emocional? Eu ajudo mulheres empreendedoras a desenvolverem uma identidade vibracional positiva. Aí vocês vão perguntar assim para mim, por que mulheres empreendedoras? Por causa da minha história. Eu sou uma mulher empreendedora e já aprendi muito nessa minha vida de empreendedora e nesse meu mergulhar no autoconhecimento. Então eu consigo enxergar muita coisa. E aí eu consigo ajudar mulheres empreendedoras por causa da minha história. Então o trabalho, ele é feito, primeira coisa, é identificar as crenças limitantes, identificar as feridas, os traumas, porque precisa ser ressignificado, né? Entra a questão também de compreender com profundidade como o universo funciona. Isso tudo de forma individual e em uma comunidade.
Por que comunidade? Porque nós estamos querendo voltar à unidade que somos nós, comum unidade. Nós fazemos parte, todos, da mesma comunidade, porque estamos todos envolvidos mentalmente, né, na mentalidade do todo. Então, essa força de união da comunidade, ela é muito grande. Imagina, gente, uma pessoa vibrando gratidão. E imagina várias pessoas vibrando gratidão. O poder disso. É a mesma coisa de você entrar em uma sala escura e ligar um fósforo. E várias outras pessoas chegarem também acendendo o seu fósforo. Imagina a claridade que vai dar nesse quarto escuro. Sabe qual é o meu sonho? Enxergar, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, pontinhos luminosos. Pessoas que se iluminaram, pessoas que estão na caminhada de evolução, que estão querendo realmente transformar suas vidas. E com isso ela vai transformar também o seu entorno. Então que essa mensagem realmente que ela chegue, que cada vez mais chegue pessoas para essa comum unidade, para fazer parte deste movimento. É um movimento de transformação, é um movimento de crescimento espiritual, de crescimento intelectual, de crescimento em todos os sentidos, para acompanhar realmente essa evolução, esse crescimento que é natural na natureza. Se a gente observar, a natureza é próspera. Nós também precisamos exercitar para que a gente seja cada vez mais prósperos. Então, que essas pessoas, né, que vão chegando, cheguem para conectar e para evoluirmos juntos, para formarmos aí esse grande movimento. O trabalho é todo pensado para que a pessoa consiga desenvolver uma identidade vibracional positiva. Aí alguém vai falar assim, Cláudia, mas como assim? A pessoa então não vai ter problema mais nenhum, ela vai viver o tempo todo só no positivo. Então, a gente fala da questão da identidade. O que é uma identidade vibracional positiva? É a média da sua vibração. E quando a gente aprende a fortalecer o positivo, gente, cada vez mais o negativo vai ficando mais fraco na nossa vida. É a mesma coisa de uma pessoa que vai para a academia, né? Então, ela vai fazer vários exercícios lá para fortalecer os músculos do braço. E ela vai fortalecer os braços. E se ela não fortalecer as pernas, ela vai ficar forte só nos braços, as pernas não. E aí, quando eu fortaleço essa minha questão de pensar positivo, eu consigo enxergar a positividade em qualquer situação. Em qualquer situação. Eu consigo enxergar ali algo para eu aprender, para eu evoluir, para eu resolver, né? Então, realmente é um desenvolver de uma inteligência, que é feito dessa maneira, individual ou em comunidade. Eu vejo muito a comunidade como uma grande orquestra. Imagina que cada instrumento tem uma melodia linda. Agora imagina esses instrumentos todos tocando em harmonia, que é a orquestra maravilhosa. Então imagina você estar junto de pessoas que têm essa mesma vontade de evoluir, que está emanando o tempo todo sentimentos como gratidão, paz, amor. Então, são pessoas que estão se elevando o tempo inteiro. É essa a nossa comunidade. Deixa eu te perguntar uma coisa rápida.
Você está vivendo a vida que deseja ou só sobrevivendo a cada dia? Porque se você sente que algo simplesmente não encaixa, que certos ciclos se repetem como se estivessem presos no replay, isso não é azar, não é coincidência, é vibração. A verdade é que a sua vida hoje é reflexo direto da sua frequência vibracional. Sim, da sua vibração emocional inconsciente. E se a sua vibração estiver desalinhada, não importa o quanto você se esforce, as coisas continuam emperradas. Relacionamentos, dinheiro, autoestima, sentido de vida, nada flui, porque você está desconectado de quem você é de verdade. É por isso que eu criei a consulta vibracional, uma sessão online de 1h30, onde eu vou te ajudar a mapear a sua linha do tempo emocional, a identificar as crenças e vozes que te limitam, a revelar as máscaras e identidades que você construiu para se proteger e, o mais importante, reconectar você com sua essência e seu propósito. É como se você enxergasse pela primeira vez as amarras invisíveis que te impedem de avançar e começasse, enfim, a quebrar os ciclos que te mantêm estagnada. Se você sente que chegou a hora de fazer as pazes com quem você é, se sua intuição está pedindo um novo caminho, então essa consulta é o seu próximo passo. Clique no link aqui na descrição, fale comigo ou com alguém da minha equipe e peça para entrar na lista de espera. Mais um aviso, eu dedico poucas vagas por mês, porque esse é um trabalho profundo. Se você chegou até aqui, provavelmente sua alma está pedindo esse reencontro consigo mesma. E eu estou aqui para te guiar de volta para você. Quando a Cláudia falou dos pontinhos luminosos, eu fiquei imaginando como se fosse vagalumes. Me lembrou isso. Na minha infância eu brincava muito com vagalumes na casa do meu avô. E olha que lindo isso, gente. Imagina uma comunidade de mulheres, todas elas pensando e agindo de uma forma positiva, mulheres com vibrações altas. O que vai acontecer com a vida dessas mulheres? Elas serão impactadas em todas as áreas de suas vidas, né? Na saúde, no relacionamento, na carreira, na vida social, sem falar na alegria interior que ela vai sentir e a paz que ela vai sentir, né? Então é lindo demais, é um movimento maravilhoso, Cláudia. Eu fico muito até emocionada ouvindo você falar desses pontinhos luminosos, porque eu já consigo ver eles em toda parte do mundo. Parabéns. Agora, já entendemos que cuidar da vibração é fundamental. Tem algo, Cláudia, capaz de elevar a vibração imediatamente? Que delícia de pergunta! Tem sim, tem algo poderoso, o amor. Só que não é qualquer amor. Não é aquele amor que, eu amo essa pessoa porque ela me ama também, porque ela me enche de mimos, porque ela me ajuda, porque ela faz isso para mim, porque ela faz aquilo. Não é esse amor. É o amor incondicional. É o amor de Jesus, né? Jesus veio com esse amor incondicional. Independente do que ele sabia que ia acontecer com ele, ele continuou nos amando. Porque não tinha condição. Ele não impôs nenhuma condição. Né? Este amor
O que mais se assemelha a esse amor de Deus, né, é o amor de mãe. A mãe que está vivendo a luz do arquétipo da mãe, né? Nós temos aí Odair, que é especialista em arquétipos e fala isso com muita propriedade, a questão das sombras, né? Porque existem mães que estão vivendo a sombra do arquétipo mãe. Então, é essa mãe que está vivendo aí a luz do arquétipo mãe, que é aquele dar genuíno, aquele amor genuíno, independente de qualquer coisa, ela tem aquele amor pelo filho. Então, quando a gente desenvolve esse amor incondicional, gente, é uma coisa tão linda que você emana isso o tempo inteiro. Então, você vê pessoas brigando, situações, questões, você olha para aquilo. Eu costumo fazer isso, imaginar aquela situação em uma grande bola rosa, emanando ali amor, para que as pessoas consigam resolver as questões, aqueles conflitos. Porque a maioria das pessoas acham que elas são vítimas. Elas acham que foi sempre o externo que levou aquilo. Né? E está tudo certo, porque cada um está no seu degrau. O que nos cabe? Emanar amor. Eu já falei com vocês que eu trabalho com rodas terapêuticas com jovens, né? E aí, quando eu falo isso, quando eu falo assim, olha, vem uma pessoa nervosa para cima de você, começa a te xingar, como é que você deve agir? Aí eles falam comigo da mesma forma. Se é grosseiro comigo, eu sou também. Se é gentil, eu sou também. Aí eu viro e falo assim, mas me fala uma coisa. Então, a sua maneira de ser é determinada pela pessoa que você se relaciona? Aí eles ficam meio cabreiros, assim, com a minha pergunta, né? Mas podem até compreender intelectualmente, cognitivamente, mas na hora não consegue ter o controle, né? Para falar, epa, essa aí é questões dele. Eu não ajo assim. Vem com grosseria para cima de mim, eu não respondo com grosseria. Então, isso é uma maturidade que a pessoa precisa desenvolver muito grande para ela conseguir esse controle. Né? Eu fico vendo no trânsito, as pessoas elas perdem a calma por coisas simples, porque uma outra pessoa cortou, porque uma outra... Então, a pessoa já vai para cima e o outro também vai para cima. Né? Então, isso é o quê? Falta de controle. Falta de controle. E falta de exercitar esse sentimento de amor genuíno. E o que acontece com a pessoa que sente esse amor incondicional? Gente, isso volta para a vida dela em uma potência tão grande que é como um escudo para a pessoa. Porque ela está emanando aquilo o tempo todo e ela recebe de volta aquilo duplicado. Então, se as pessoas soubessem do poder que o amor incondicional tem, então é isso que a gente precisa fazer o tempo inteiro. Quando a gente sente isso, a nossa vibração, ela vai lá em cima. Ela vai lá em cima. Então, exercitar, sentir e segurar ela lá em cima é incrível. É incrível, é fascinante. Cláudia, você falou sobre vivenciar, aplicar, treinar, né, em alguma pergunta anterior. E nessa última agora, você falando sobre, dando exemplos, eu lembrei de algo que aconteceu comigo essa semana. Que na hora eu ia reagir de uma forma negativa, que a gente está no piloto automático,
Mas como eu estava atento, falei, opa, não vou reagir dessa forma, não. Vou aplicar o que eu venho estudando. Eu fui ao supermercado, um dia de semana, por volta das 18 horas, que é o horário de pico. Geralmente é um horário que o supermercado está cheio. E nesse dia em especial, o supermercado estava muito cheio. Comprei o que eu precisava comprar e fui para a fila do caixa. Na fila do caixa, filas enormes, quilométricas. Eu procurei, né, o caixa que estava com a menor fila, entrei na fila e fiquei lá. Depois de uns 15, 20 minutos na fila, já era para ser o próximo a ser atendido. Uma mulher, na faixa de uns 30 anos, vem chegando do meu lado com o carrinho dela e entrou na minha frente, virou para mim e falou assim: eu estava aqui. E na hora, já ligou o pisca-alerta. É golpe, ela está querendo ser esperta, querendo me passar para trás, querendo furar a fila. E aí eu falei, não vou reagir, não vou permitir, isso não é correto. Quem ela pensa que ela é? Isso em questão de segundos ficou passando essas ideias na minha cabeça. Só que imediatamente, falei, peraí, deixa eu aplicar o que eu venho aprendendo. E aí eu sorri e falei, sim, você estava aqui, eu estava guardando o seu lugar. Que bom que você chegou na hora de ser atendida, que coisa boa. Entra, tome o seu lugar. E ela espantou, porque ela não esperava isso. E eu estava cansado, depois de um dia de trabalho, supermercado cheio. E eu me senti tão bem, eu comecei a sorrir, e eu consegui transformar algo que no primeiro momento eu queria brigar, xingar, esbravejar, reivindicar meus direitos. Para mim foi tão leve, foi tão gostoso. E aí ela entrou, ela ficou meio atordoada, ela entrou, e eu comecei a rir. Quando eu comecei a rir, ficou tudo tão mais leve, parece que o cansaço do dia foi embora. Eu me senti tão bem, cheguei em casa, fui dormir bem. Interessante isso. E aí você dando esses exemplos do trânsito e vários outros exemplos, são coisas simples do nosso dia a dia que a gente não observa. E se a gente escolhe estar na polaridade negativa, como você, né, bem explicou, o que acontece? Baixa totalmente o nosso padrão vibratório, a nossa energia, e aí a gente começa, né, a atrair coisas ruins para a nossa vida. Então, eu queria compartilhar esse exemplo, porque às vezes a gente fala em manter a vibração alta, a gente só pensa em coisas grandes. Na verdade, são as coisas simples, né, do nosso dia a dia. E estamos chegando ao final de mais um episódio incrível. E nós sempre terminamos com gostinho de quero mais. E isso é muito bom. Gratidão, Cláudia. Muita gratidão. Eu tenho certeza que nós e os Midas de casa subimos mais um degrau hoje nessa fascinante escada da evolução. Cláudia, por favor, sua mensagem final. É uma alegria, gente. Vocês não têm noção a alegria que eu sinto. Porque estudar, praticar e compartilhar é o que eu quero fazer até o meu último dia de vida. Então, para mim, é uma alegria imensa essa oportunidade de estar aqui falando de algo que transformou a minha vida e eu tenho certeza que transforma a vida de quem realmente querer aplicar, querer conhecer, querer colocar realmente em prática, vai perceber e vai sentir a sua vida transformando dia a dia. Agora quero fazer uma pergunta para o Midas de casa. O que você vai fazer com este conhecimento?
É muito normal em nossas vidas nós tomarmos decisões erradas por falta de conhecimento mesmo. Mas hoje nós falamos muito, né, das leis universais, de como esse território funciona. Então, minha pergunta para você, que eu quero que fique aí em sua cabeça, é: o que eu vou fazer com todo este conhecimento? Forte abraço e até o próximo episódio. Gratidão, Cláudia, gratidão. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.